Buenas tardes. Primeiro, me gostaria de pedir desculpa por la voz. Espero me ser compreender. E, bem, meu nome é Marcelo, sou de Brasil. Estou há um ano e meio laborando aqui em Montevideo, em Puntuense. E, bueno, venho apresentar o fruto do nosso laboro em nos últimos cerca de 10 meses, um ano, que estivemos laborando principalmente em relação à questão de generador responsivo. Bem, antes de falar um pouco da companhia, do que hacemos, temos agora nos últimos tempos soluções próprias, todas embasadas em software como serviço e todas embasadas em GX Cloud. E bem, temos o de fatura eletrônica nesse momento para o Uruguai. Temos Planning, que é como de um sistema que engloba gestão de incidentes, CRM e gestão de projetos. Temos Fly, que é um produto para agências de viagens, e Queue Management, que é um sistema para manejo de filas, de colas. Bem, pelo principal de nossa companhia, que mais tradicional, são ferramentas para ajudar o desenvolvimento, dar mais poder, mais potência ao desenvolvimento com Renexus. Nosso produto mais tradicional, que já tem aí cerca de 10 anos, que nasceu junto com a companhia, PX Tools. Vamos ver mais depois. Estamos lançando também agora o conector de RI, que é como para faturação eletrônica, dentro de Renexus, para vos desenvolver a solução de faturação eletrônica, toda a capa de serviço com web services, firmas, esse tipo de complexidade. Teremos também o Bluetooth Print para Android, que está em demonstração no nosso stand, também com impressora térmica e tudo mais. Também teremos uma solução para a NPR, também em demonstração a barro, para a leitura de patentes, uma leitura muito sencilla, muito rápida. Também teremos o S Sender para envio de mensagem por telefone, também bastante sencillo de manejar. Bem, o que vamos falar hoje é principalmente acerca do que logramos com PX Tool. PX Tool é um partner, possui partners, mas é uma solução muito mais completa. Falamos que é como um framework composto são como 8 padrões, 9 user controls, temos objetos externos, muitos módulos como caixas negras em Renexus, onde pode ter funcionalidades de forma muito amigável, usando objetos Renexus, e coisas como enviar e-mail, receber e-mail, arrendador de tarefas, enfim, um montão de coisas. Extensões também. E claro, o foco dessa charla não é justamente tudo que temos. Para isso, invito vocês para aprofundar, se tiver interesse, em nosso stand. E algo muito importante é o quê? Generamos para 3 plataformas, com o mesmo produto. E não só com o mesmo produto, mas com a mesma instância, com o mesmo código-fonte. E creio que esse é um diferencial de nossa ferramenta hoje. E, querendo ou não, é algo que não é só uma característica técnica do nosso produto, como falamos que faz parte de nossa filosofia de desenvolvimento. O que vamos falar agora é acerca de transações a novas plataformas. Não temos mais falado de migrações, mas de transações. Minimizando impactos. Impactos a quem? Impactos ao usuário final da aplicação. E, claro, impactos a cliente de PX Tool, o desenvolvedor. Bueno, o que vamos mostrar agora é como hacemos isso de minimizar impactos. O que isso significa? PX Tool nasceu da necessidade de fazer migrações, transições, do tipo mais clássico, que já faz anos que está aí, que é a aplicação Windows, a aplicação web.
E sabemos que existe muita complicação na forma que os eventos se executam, no diálogo modal, na própria user experience. Bem, agora o que temos com o web responsivo é uma transição desse modelo de web panel tradicional, HTML, para web panel abstrato, responsivo. Chamamos, em termos de nomenclatura, para nós outros, temos uma versão a web tradicional, uma versão desktop, a versão web abstracta responsiva. E bem, algo vai quedar claro agora, que é por que chamamos web desktop. Bem, principais características de uma aplicação Windows. Primeiro, não temos o scroll em toda a pantalla. Podemos ter scroll em certas áreas, em grid, principalmente. E algo que tem muito laburo para ser essa transição para a web é a questão do diálogo modal. Ou seja, uma interface chamando outra interface, interfaces sendo chamadas em sequência por um procedimento, esse tipo de coisa, que para lograr ser isso em web, ou tens muito laburo para seguir com a tua mesma lógica, ou tens que redesenhar tua aplicação, redesenhar teus programas. E bem, com a versão web desktop de PXTool, a web tradicional, que já está aí há anos, o que se optou a buscar minimizar o impacto ao usuário final e ao desenvolvedor. Como sendo isso? Utilizamos um controle que está aí, é muito famoso, que tem muitos downloads em marketplace, que é o GXUI. Não, é um controle opcional, mas extremamente recomendado para usar com PXTool, pois soma como muitos recursos, como todo o nosso layout, nossas master pages estão embasadas ao controle de GXUI layout. E com isso o que se logra? Se logra ter uma ventana, uma interface que, assim como em desktop, também não vai ter o scroll vertical. O que tem é com o grid de GXUI, temos o scroll interno, ou seja, está no próprio, se tem dois grids, vamos ter scroll em cada um dos grids, caso não tenha espaço. E outras funcionalidades muito interessantes, como títulos fixos, ordenação por título, pero ordenação real de base de dados, não só os registros que estão sendo mostrados na interface, agrupamento por coluna, e claro, isso em relação a características GXUI, pero algo muito importante que característica do nosso produto é a facilidade para lograr reproduzir o diálogo modal. Isso sim, com recursos próprios de PXTool, com partners próprios de PXTool, debuggados para isso. Bem, o que eu quero, para não quedar tão teórico, eu me gostaria só de mostrar rapidamente. Acá temos a interface com o GXUI, com o scroll Lagrange. Temos as áreas colapsáveis e tudo mais. Creio que me caiu a sessão aqui as áreas colapsáveis, esse tipo de coisa. Recursos muito interessantes que GXUI agrega ao projeto. Bem, só mostrar rápido. Claro, acá também a questão das colunas. Está bastante interessante. De ordenar, tudo mais. E, bem, essas são algumas características da versão para web desktop, que visa justamente estar muito similar à versão de Windows, está embasado nisso. Bueno, agora, nesses últimos tempos, sentimos a necessidade de ter um generador responsivo. Muita gente nos perguntava e
querendo ou não, era como uma espécie de lacuna. E bem, não tive outra que generar este generador responsivo. E claro, encontramos certos problemas para desarrollar isso, porque, por exemplo, o GXUI não é responsiva. Teníamos todo um layout, menus, toda a master page, o grid, embasado em GXUI, e simplesmente não poderíamos mais utilizar isso. Bem, não tive outra, buscamos alguns controles, sabendo que não ia encontrar em Marketplace, e não tive outra que construía nosso próprio layout. Ou seja, com áreas colapsáveis, totalmente responsivo por tipo de dispositivo, responsivo por dimensão de ventana, e com alguns recursos adicionais que mesmo o layout de XUI não tem. Bem, o grid também, tivemos que abandonar o grid de XUI, e o que fizemos foi como utilizar o grid de Renexus, pero havia um recurso que não queríamos perder, que era o recurso de ter ordenação real por la base de dados. E bem, logramos também reproduzir isso, trazer do web desktop, da funcionalidade de XUI, reproduzir em nosso generador responsivo. E claro, há um câmbio, esse sim um câmbio intencional, um câmbio necessário para a usabilidade, que é a questão de não ter múltiplo scroll, ter um único scroll para toda a interface, porque em uma interface pequena, com o dedo, ter mais que um scroll vertical é muito complicado, o usuário queda extremamente perdido. E, bem, também temos a opção, com esse controle, de poder ter múltiplos scroll. Caso queira usar só o generador responsivo, quando estiver em um desktop, não há problema em ter múltiplos scroll. Pode lograr ter esta mesma tipo de interface padrão Windows. E, claro, algo que não podemos deixar de levar para o generador responsivo é também o diálogo modal. Ou seja, não queríamos perder essas boas funcionalidades que tínhamos para web desktop e, ou seja, podemos trasladar isso. Vou rapidamente mostrar agora a versão. Acá temos a versão responsiva. Temos, bom, acá isso que logramos de ter ordenação por trazer essa funcionalidade. E, claro, podemos ver o comportamento clássico responsivo, de sacar das colunas conforme a área. Temos isso desse controle de colapsar áreas. Porque, claro, como estou usando em desktop, me leva por defeito, me leva a versão desktop. Pero tá, aqui tem um link para a versão responsiva. Temos esse controle é o layout que temos para substituir GXUI layout. E, bem, o interessante disso é que é a forma que isso foi programado, a forma que isso está representado dentro da KB. E, bem, e no momento que empezamos a brindar esse tipo esse novo generador, empezamos a ter como feedback dos clientes. Ou seja, tem clientes que querem como diretamente ir para o responsivo. Temos outros que querem como manter, principalmente os que já usam o desktop, manter, porque já está funcionando, já está redondo o sistema, e começar algumas partes para acesso externo, ter como responsivo. E aí outros que não, que querem como ter o sistema em uma versão completa desktop e uma versão completa responsivo. E, claro, estamos brindando essas três possibilidades. E, bueno, agora, para mim, é a parte mais interessante. O que acontece? Isso que é a parte filosófica de nosso produto e creio que é o diferencial, o forte do nosso produto. Logramos essas interfaces que mostrei agora, estão programadas com o mesmo código, na mesma instância. E bem, é algo que também estamos gerando igualmente para Smart Device. Ou seja, simplesmente trasladar com o tempo, deixar o conhecimento em uma capa arriba de todo, que
genere objetos e não sei, quizá amanhã, ou não sei, em 2 anos, 3 anos, 5 anos, em 2025, eu não sei quem se arriscaria a dizer o tipo de objetos que vamos estar generando. E mira, que estamos como mais cerca de 2025 que de 2005. Ou seja, isso para mim, o fuerte acá está, um erro, acá é desktop. Pero, bueno, creio que isso é o forte do produto, o forte do nosso pensamento, da maneira que elaboramos, para brindar esse tipo de recurso. De ter como algo que perdure por o tempo, que translade automaticamente de tipo de objeto para tipo de objeto. E, não sei, isso de que não tínhamos responsivo, para nós outros era uma desvantagem. Deixamos de ser negócio por não ter responsivo. E a hora que temos, é possível afirmar que é algo que demonstra a potência do produto. É algo que realmente termina como sendo um diferencial e mostrando tanto a ideia como a potência do produto. Bueno, depois, aún teremos certas pequenas questões para resolver, como, tudo bem? Acá mostrar isso em Renexos, como aparece em LKB. Teremos uma transação aplicada a um partner, mas acaba generando uma outra transação responsiva, os programas responsivos. E, bem, como se hace para ativar isso, como para cambiar de um generador para outro? Bueno, isso é extremamente transparente. O que temos é simplesmente uma propriedade que diz qual generador você vai querer generar e o trabalho se limita a isso. Como todo o resto é automatizado por partners. Ou seja, quedou extremamente sencillo e essas propriedades também estão disponíveis a nível de KB. Não necessita, pode deixar como por defeito e cambia a propriedade da KB e tua KB, sendo um rebuild all, vai ter uma versão responsiva. E claro, depois tivemos um pequeno problema de saber como aceder a cada uma das plataformas, porque tudo bem, temos como os objetos duplicados, por assim dizer, como um web panel tradicional, um web panel responsivo. Ou seja, ter 2 URL não é uma solução ideal. O que queríamos era ter um rediretor inteligente, algo que reconhece quando está acedendo por um telefone, uma tableta, acedendo por um desktop. Então, criamos um pequeno user control, muito sencillo, que faz isso, faz esse redirecionamento e pode tanto te redirecionar para uma outra página, ou pode simplesmente devolver essa informação, dizer em qual tipo de dispositivo o usuário está acedendo e qual a dimensão da ventana. Que acaba generando algo como isso, o PageStudio está armado hoje dessa maneira, em login, com esse controle, direcionando o usuário para um ou para outro URL. Bueno, me gostaria agora, não sei se tem algum questionamento, alguma dúvida, porque senão passaria para fazer uma demo, mostrar alguns recursos mais, algo de diálogo modal, esse tipo de recurso. E, em verdade, acá está o link para a demo, e caso queiram vocês mesmos provarem em seu telefone, a versão responsiva, com todos os recursos, com tudo que temos, aí está, creio que, não sei se com tanta luz, não sei se pode. Bem, então, vamos mirar quero mostrar mais alguns recursos para vocês. Por exemplo, alguns tipos de transformações que hicimos. Por exemplo, esta interface é como a mesma que essa. Pero, por exemplo, há pequenos detalhes aí,
que passa? Acá teremos a Sion como um combo box em Logrid. Está em lado direito, porque sabíamos que a maioria das pessoas laboram com a mão principal a mão direita. É muito mais sencillo aceder um botão que esteja nesta parte da ventana em um telefone do que algo que esteja em la esquerda. Pero claro, acá se ponemos isso em la direita, não miramos como que teremos que fazer o scroll horizontal para poder aceder a essa ação, o que não está bueno. São pequenos automatismos, pequenas adaptações que o generador faz de forma invisível, de forma automática, que termina por querendo ou não, isso que teremos no título, otimizar a experiência com o usuário. Bueno, mostrar mais algumas coisas para vocês. Um recurso que está muito interessante acerca de diálogo modal, que realmente dá potência ao nosso produto. Bueno, temos essa interface, que é um exemplo clássico de problema de diálogo modal. Que acontece? Passa que se vamos chamar uma interface em web dentro de um laço de repetição, sabemos que vamos ter problema. Temos que ser algo complexo, algo e para cada objeto ter que fazer uma programação rara para lograr fazer isso. O que brindamos acá é o quê? Vamos editar, selecionando os itens. Opa, sempre. Acá, modificar. Ok. Então, o que passa? Acá, estamos chamando uma transação adentro de um while. Basicamente, seria isso. Isso, para programar isso, te dá laburo, temos que escrever código, tudo mais, gravar na sessão. Isso, para o PXTool, é uma propriedade. É uma propriedade que se põe true e automaticamente genera todo o código necessário. E claro, acá vamos para... E esse tipo de coisa está trasladado. Acá o generador responsivo, esse tipo de funcionalidade está para telefone, para tableta. Até que chega o fim e teremos aí o registro alterado. E, bueno, temos temos distintas formas de representação da informação e, principalmente, distintas maneiras de visualizar a informação, assim como distintas maneiras de aceder a ações. Por exemplo, nessa interface temos os botões fora da grija. Temos representado como um único scroll, sem scroll em la grija. Se agregamos linha, miramos que toda a interface se expande. Isso generado com determinadas propriedades, dizendo que vai querer os níveis subordinados como grija em la mesma interface. O mesmo temos para desktop, pois está programado com a mesma instância. Acá o que cambia é a representação dos botões, que por defeito os botões
para desktop estão adentro do grid, responsivo está do contrário. Pequenos câmbios para facilitar a usabilidade. E aqui, aquilo que temos é a questão que eu não sei essa grija. Pero la grija queda não aumenta o tamanho da ventana, ter mais linhas, aumenta o scroll interno desse grid. E bem, teremos outras representações também, todas elas seguindo mais ou menos esse mesmo padrão de gerar o código distinto, mas com opções distintas, generar um código bastante distinto, mas o que faz essa alteração do código é simplesmente mudar uma ou duas propriedades. Aqui esse da ação em combo. Utilizando tabs com grids. Teremos o mesmo, pois afinal é o mesmo código fonte que está gerando esses dois webpanels distintos. E bem, acho que era mais ou menos isso. Creio que foi meio curto, pero de hecho essa é a essência da nossa ferramenta. Algo que a mim não me parece utilizar isso não me parece nada complexo de forma técnica, afinal estamos desabilitando propriedades. Creio que a complexidade, nesse caso, quedas a nível em termos de o pensamento do negócio, a complexidade do negócio do cliente final. E sim, mais ou menos essa é o que temos logrado fazer. E acredito que no futuro a ideia é como que seguir generando tipos distintos, evoluindo o tipo de objeto generado, mantendo o conhecimento intacto. Bem, acho que era isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Muchas gracias pela atenção. Foi um prazer estar aqui.